Pois é, a ansiedade atinge todo mundo, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. Como é que a gente pode ajudar alguém com crise de ansiedade? É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café com a doutora Solange Guastaferro, psicóloga. Doutora, bom dia. Bom dia, Douglas. Que negócio. A gente já viu isso acontecer em escolas do Recife, em escolas de São Paulo, outros estados e agora a mesma coisa aqui em Alagoas. Doutora, por que isso acontece? Tipo, uma pessoa está mal e começa outra também a ficar. A gente vê crianças e jovens passando por isso em várias partes do Brasil. Por que isso acontece? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. É aquilo que a gente chama de um efeito manada, né? Assim, então, por que isso acontece? Todos nós temos uns neurônios chamados neurônios de espelho, que a gente se espelha e repete aquele comportamento, né? Então, normalmente isso pode acontecer num campo de futebol, onde todos começam a gritar juntos a mesma coisa, ou quando tem quebra-quebra, aquela confusão, a bagunça, né? Ou então até num show, né? As pessoas, os jovens e tal. E os adolescentes na escola, né? A adolescência é uma fase onde a gente procura os nossos iguais. A gente gosta de estar quem é igual a gente, da nossa turma, né? Na mesma faixa etária, que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas ideias, né? E assim, a gente percebe ultimamente que depois da pandemia, muitos jovens estão desenvolvendo ansiedade ou depressão. Doutora, se eu estou num ambiente, num espaço, ou num campo de futebol, como a senhora falou, ou em um show, ou dentro de uma sala de aula, ou em uma aglomeração qualquer, percebo alguém com uma crise de ansiedade. Como eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Então, a gente não adianta falar, fica calmo, porque a pessoa é uma taquicardia, uma sudorese, é uma sensação, a crise de ansiedade dá uma sensação que a pessoa vai morrer. Então, uma das estratégias é a respiração diafragmática. Como é que a gente faz? Vamos então, ensinar aqui? A gente inspira pelo nariz. Inspira. Quantos segundos? Conta até 4 mentalmente. Segura um pouquinho e solta contando 6, bem devagarzinho. Esse tipo de respiração vai oxigenar o cérebro e vai acalmar o seu corpo, vai acalmar a taquicardia. Quantas vezes eu faço isso? Pode ser umas 3, 4 vezes, até você se sentir calmo. E aí a gente entra com outra estratégia, que é observar o ambiente. O que eu tenho aqui? Aí eu tenho uma câmera, eu tenho uma TV, que cor está aparecendo lá na tela? Focar em alguma coisa, né? Focar nisso. Uma outra estratégia, a gente chama de estratégia do arco-íris. Pensar no arco-íris. E quando pensar, lembrar das cores. Tem azul. O que eu tenho azul aqui? O que eu tenho Você vai falando branco? isso para a pessoa. Isso, aí a pessoa vai imaginando. Ou se a pessoa está sozinha, ela mesma vai fazer, né? Primeiro de tudo, né, a gente tem que entender que vai passar, a pessoa precisa entender isso, né? Então é sentar no lugar ereto, esperar a crise passar, né? É como se viesse um visitante inesperado, mas ele vai embora, ele vai passar. Ficar sentadinho, aceitar essa crise e entrar com as técnicas de respiração, de olhar em volta, observar. Domar essa fera, né? É difícil, mas passa. Com essas estratégias vão melhorar. A gente vê que depois desse caso nessa escola aqui no bairro do Farol, a própria secretaria já mobilizou uma equipe para ir lá fazer esse acompanhamento. E é importante demais. Muito. Não pode subestimar essas crises. Não. Isso é coisa de criança, de adolescente. De jeito nenhum. Não pode subestimar de jeito nenhum. A ansiedade é uma doença, né? E, portanto, ela pode ser tratada. E não tem idade, né? Não tem idade. A gente tem crianças, adolescentes. O adolescente hoje, por ter passado por essa pandemia, né, está com dificuldade às vezes na escola, não está acompanhando, muita pressão dos pais, dos professores para tirar nota. Então, isso realmente está acontecendo. Com tantos anos de experiência, né, na psicologia, a gente vive a fase e a década desses transtornos ainda mais fortes, doutora. A senhora observa nos últimos anos e com a pandemia
deu uma potencializada grande nisso? Com certeza, deu muita potencializada, né? Assim, aumentou muitos os casos. E como você falou, não tem idade, né? Pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um idoso. E a sensação de uma crise de ansiedade, como eu falei, é de quase morte, de sufocamento, que a gente acha que vai morrer. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. E essas estratégias, mentalizar essas estratégias para quando acontecer, sentar, ficar assim, concentrado e permitir que a crise aconteça. Inspira. 4 vezes, né? Conta até 4. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho e solta até 6. 1, 2, 3. Bem devagarzinho. Doutora, muito obrigado, um beijo e vamos tomar nosso café agora, deu né? nem tempo hoje, né? Então, hoje tinha tanta coisa para falar, né? Um beijo, doutora, muito obrigado e até quinta-feira que vem. Isso aí, até quinta-feira. Gratidão a todos que nos assistem e tchau! Tchau, doutora, um grande abraço para a senhora.